Agora eu vou falar sobre o filósofo Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo nascido na cidade de Estágira, no ano de 384 a.C. Sua filosofia empírica influenciou a filosofia moderna e as ciências modernas, que surgiram a partir do século XVI. A filosofia de Aristóteles era considerada empírica, e isso quer dizer que ele valorizava muito a importância do conhecimento prático para entender a verdade e o mundo. Segundo ele, a capacidade sensorial, como a visão, o olfato e o paladar, são responsáveis pelo aprendizado básico do nosso intelecto. Durante sua vida inteira, Aristóteles escreveu diversos livros. Um exemplo desses livros é o seu livro sobre a política, onde Aristóteles se posicionou a favor da democracia e afirmou que esta é a forma mais justa de governo. Não somente na política, mas ele também explora campos como a ética, afirmando a existência de uma mediana entre dois extremos, que, segundo ele, são considerados os vícios. Em seu mais famoso texto, A Metafísica, Aristóteles escreveu seus relatos e estudos sobre o ser, o que é o ser. E, segundo ele, o ser não possui o mesmo significado e era considerado múltiplo. Ele também estuda a existência de um primeiro motor imóvel responsável pelo movimento do universo. Isto é apenas uma pequena parcela do pensamento total de Aristóteles. Sua filosofia se estende por diversos outros campos, com opiniões e ideias muito diferentes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre um dos nossos filósofos escolhidos, Platão. Bom, antes de expor sua filosofia, eu vou explicar um pouco como ele chegou a ser um dos filósofos mais importantes da filosofia grega. Platão ele nasceu em Atenas, na Grécia, e ele era pertencente de uma família nobre. E essa família nobre ela tinha um grande rumo na carreira política e era passado de pai para filho. Então Platão já sabia qual iria ser o seu destino, qual iria ser seu destino. Então ele foi em busca de conhecimento e acabou tornando-se discípulo de Sócrates. Mas quando ele estava com Sócrates e conhecendo as virtudes humanas e os conhecimentos do mundo, ele começou a se agarrar mais pela filosofia e então ele tornou-se discípulo de Sócrates. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a filosofia platônica. A filosofia platônica ela se baseia em alguns assuntos, cujos são a dialética, que é a técnica oral de diálogo filosófico, que ela consiste na obtenção de uma nova ideia, que é uma síntese a partir de duas ideias já apresentadas, que são a tese e a antítese. Assim, o diálogo filosófico iria ficar mais rico, e assim haveria um maior aproveitamento das ideias. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o outro tema, eu acho que o mais importante da filosofia platônica, que é o idealismo. O idealismo, ele é o mais importante da filosofia platônica, considerado por Platão, pois na noção de idealismo a gente consegue ver as ideias que o filósofo criou e os conceitos das coisas, e a verdadeira essência e o verdadeiro conhecimento possível. Bom, agora eu vou falar sobre o idealismo. O idealismo ele marcou a filosofia platônica por distinguir o conhecimento sensível do conhecimento inteligível. O conhecimento sensível é aquele que pertence à nossa realidade material. É um conhecimento inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo. E o conhecimento inteligível é aquele que é ideal, que acessa a verdade sobre as coisas no mundo das ideias. E assim, o mundo das ideias, também vale destacar, que o mundo das ideias é aquele que fornece um conhecimento verdadeiro, que é seguro e infinito sobre tudo que existe. Bom, agora eu vou falar sobre o último tópico da filosofia platônica, que é a política. Platão ele sempre foi crítico da democracia ateniense, por julgar que somente os mais aptos deveriam governar a polis. Então, Platão ele desenvolveu um pensamento, uma teoria baseada nas aptidões das pessoas, que, conjugadas com seu caráter e sua personalidade, permitiria desenvolver certas tarefas com precisão e habilidade. Então, para Platão, existem três tipos de caráter que moldam as pessoas. Cada tipo, em sua teoria política, deveria ocupar um respectivo cargo na sociedade, a fim de formar uma organização perfeita da polis. Então,
Os três tipos são o caráter consubsível, que é mais ligado à liberdade, aos desejos, é o caráter de pessoas mais afeitas ao trabalho manual e artesanal. O caráter irascível, que são pessoas dominadas por impulsos de raiva, e essas pessoas estariam mais aptas ao serviço militar. E o caráter racional, que esse caráter para Platão é o melhor, e estaria próximo da racionalidade, da justiça, o que conferia às pessoas a capacidade de governar, ou seja, de atuar na política. Boa tarde, meu nome é Lucas Gonzalez Bragança e eu vou explicar a diferença entre Platão e Aristóteles. Bom, a principal diferença entre Platão e Aristóteles é o que eles acreditam ser a existência mais real. Platão acreditava que a realidade última não existe na experiência diária. Já Aristóteles acreditava que o mundo cotidiano é mais real do que o mundo de pensamento de Platão. Ambos aparecem na pintura de Rafael, A Escola de Atenas, onde a postura dos dois mostra a diferença entre suas prioridades filosóficas. No quadro, Platão apontava para cima, enfatizando sua crença de que a realidade transcende a vida diária no mundo do pensamento ou no mundo da forma. Já Aristóteles apontava para baixo, demonstrando sua importância para a Terra e amplos ensinamentos morais. Tanto Platão quanto Aristóteles escreveram sobre muitos tópicos diferentes, desde a forma apropriada de governo, a definição de beleza estética e a essência da realidade. As diferenças entre seus pontos de vista ainda existem entre muitos filósofos modernos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as semelhanças entre Platão e Aristóteles. Bom, é importante falar que Aristóteles ele foi, de fato, aluno de Platão. Então, grande parte da sua base veio justamente das ideias de Platão. Então, o modo de pensar deles difere em alguns pontos, mas ainda é muito semelhante um ao outro, né? Platão acreditava na diferenciação dos mundos, né? Do mundo inteligível e do mundo em que vivemos, o mundo das coisas, das essências, a qual podemos tocar, nossos sentidos. E ele acreditava que o conhecimento estava no mundo inteligível. Já Platão discordava desse ponto e ele achava que o conhecimento está nas próprias coisas, em que vemos. Mas mesmo assim, Platão acreditava que existia um mundo inteligível, a qual existe a racionalização, a qual existe o conhecimento. E ele acreditava que esse conhecimento vinha das coisas que a gente tem no nosso mundo atual, no mundo que a gente vive, no mundo que a gente consegue enxergar. É muito importante também falar que uma semelhança meramente importante, que os dois criaram uma escola, né? Tanto que a academia e a escola filosófica de Atenas foi criada por Platão, foi justamente onde Aristóteles estudou, e você também tem a escola de Liceu, né? Que foi criada por Aristóteles. Então eles dois criaram duas escolas. Essa segunda escola de Aristóteles foi financiada por Alexandre o Grande, né? Aquele famoso Alexandre o Grande, imperador do Império Romano. Então esses dois foram muito importantes na construção filosófica também daquela época e impactou o mundo em que vivemos também.